Lararararararara. Bom dia, meus amigos. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Lição 3, texto 3. A reforma na Suíça. O luteranismo se expandiu da Alemanha para a Escandinávia e nesses países tornou-se religião do Estado. No entanto, na Suíça, desenvolvia-se um tipo de protestantismo diferente. Os protestantes suíços apegaram-se firmemente às Escrituras, sem estarem embaraçados com as superstições romanas. Como os luteranos, libertaram-se das imagens, ícones, relíquias, quadros, peregrinações e procissões. Podemos afirmar que a reforma na Suíça foi bem mais radical do que na Alemanha. Ulrico Zwinglio, o líder da reforma suíça, era um homem santo e erudito. Chegou às doutrinas da reforma sem qualquer dependência de Lutero. Zwinglio estudou nas universidades de Viena e Basileia. Foi influenciado pelos humanistas, o que abriu a sua mente para mais tarde aceitar as gloriosas doutrinas do Evangelho. Nomeado sacerdote em Glarus, mais tarde foi chamado para a Catedral de Zurique. Pregava corajosamente contra a corrupção, denunciando as superstições que imperavam na igreja, a vergonhosa venda de indulgências e a ímpia missa. Zwinglio sustentava a autoridade suprema da Bíblia e entendia a Santa Ceia como um memorial. A princípio, chegou a afirmar que o batismo infantil não tinha base bíblica, mas recuou por conta dos excessos dos anabatistas extremados. Atacando violentamente os dogmas católicos e em debates públicos, atacando violentamente os dogmas católicos em debates públicos, recebeu o apoio entusiástico do Conselho Municipal de Zurique, que estabeleceu uma igreja independente em 1522. Zwinglio morreu heroicamente com o seu povo na Batalha de Capel. João Calvino. Poucos personagens da história cristã despertam mais polêmica do que João Calvino. Sobre ele, disse Justo Gonzalez: o mais importante sintetizador da teologia protestante no século XVI foi João Calvino.
Calvino nasceu em Nyon, França, em 1509. Desfrutou de boa educação. Em Orleans, quando cursava direito, entrou em contato com os ideais reformados. Fugindo para Paris, em virtude da perseguição, passou por Estrasburgo, onde foi recebido pelo reformador Martin Bucer. Calvino fixou residência em Basileia, onde tensionava continuar seus estudos. Em 1536, escreveu As Institutas, a primeira exposição realmente sistemática da teologia cristã. Ao passar pela cidade de Genebra, em 1536, Calvino recebeu a visita do reformador Guilherme Farel, que lhe suplicou, em nome de Deus, que o ajudasse, pois a cidade há pouco tempo tinha aceitado o evangelho e não se via qualquer sinal de mudança na vida do povo. Após muita insistência por parte de Farel e por sentir o chamado de Deus para aquela cidade, Calvino resolveu ficar. Calvino atacou a imoralidade reinante na cidade. Entendia que os membros da igreja deviam viver de acordo com as exigências da palavra de Deus. E por entender desta maneira, passou a excluir membros mundanos e impenitentes, o que fez as autoridades genebrianas o expulsarem da cidade. Calvino retornou a Estrasburgo e tornou-se pastor na congregação de refugiados franceses. Nesta altura, Calvino correspondeu-se com Lutero e Melanchthon. Com a ausência de Calvino, Genebra tornou-se um caos. Os mesmos que o tinham expulsado, o reformador, imploraram-lhe que retornasse. Retornando a Genebra, trabalhou na cidade por 24 anos. Calvino enfatizava a educação. Foi o fundador da Universidade de Genebra em 1559. O reformador tornou Genebra uma cidade de refúgio para os evangélicos perseguidos de toda a Europa. Sob sua liderança, Genebra tornou-se inspiração e modelo para outros reformadores. Calvino morreu em 1564. Teodoro Beza o sucedeu como líder do trabalho reformador em Genebra e na reitoria da universidade. O legado de Calvino. Calvino prestou
inestimável contribuição ao protestantismo por meio de sua obra, As Institutas, pois nela lançou os fundamentos da fé reformada. Escritor prolífico, Calvino. Escritor prolífico, Calvino escreveu comentários sobre todos os livros da Bíblia, exceto Apocalipse. Suas cartas com outros escritos formam 57 volumes. Foram preservados 2.000 sermãos seus. A expansão da fé reformada. França. Lefebvre é considerado o fundador do protestantismo na França. Logo depois, por causa da influência de Calvino, a Igreja Reformada foi crescendo grandemente. Mais de 155 pastores treinados em Genebra foram enviados à França entre 1555 e 1556. Segundo estimativa apresentada por Carnes, no começo do reinado do rei Henrique II, 1/6 da população francesa era crente no Evangelho. Possuindo mais de 2.000 locais de culto. O grande almirante francês Coligny tornou-se cristão nesta época. O grande almirante francês Coligny tornou-se cristão nesta época. Os huguenotes, como eram chamados, os reformados na França, cresceram e multiplicaram-se grandemente, o que motivou uma das mais cruéis e covardes perseguições, culminando com a infame noite de São Bartolomeu, em 1572. Nesta noite, sob as ordens da rainha-mãe, Catarina de Médicis e de Guinness, 2.000 protestantes foram assassinados em Paris e 20.000 em toda a França. Entre eles, o piedoso almirante Coligny e outros líderes protestantes. Relatos da época dão conta de cadáveres nos rios durante meses, de modo que ninguém comia peixe. No Palácio de Louvre, o sangue dos mártires corria pelas escadarias. Justo Gonzalez registra que os dois príncipes, Luís de Conde e Henrique de Bourbon, só foram poupados porque vergonhosamente negaram sua fé. O Papa Gregório XII ficou tão alegre com o massacre dos protestantes que mandou soar os sinos, convidando
para missas em ações de graças. Cunhou uma medalha comemorativa em honra à ocasião. Somente em 1598, os protestantes obtiveram liberdade religiosa por meio do Edito de Nantes. Holanda. A Holanda recebeu a fé reformada de bom grado e a Igreja Reformada tornou-se forte. Filipe II, rei da Espanha, introduziu a Inquisição e tornou a leitura da Bíblia crime. Muitos crentes foram queimados e decapitados, até que Guilherme, o Turco, liderou a nação na defesa da liberdade. E a despeito das lutas, os valorosos holandeses declararam em 1572 a União de Utrecht, que abarca as 7 províncias evangélicas do norte. Estavam lançados os alicerces da nação holandesa. A vitória do calvinismo na Holanda não ficou sem oposição. James Armínio, ex-aluno de Barza em Genebra, tornou-se pastor em Amsterdã e depois professor em Leiden. Armínio lutou contra as doutrinas calvinistas, sobretudo a da predestinação incondicional, pois entendia que fazia Deus o autor do mal. Acreditava que o decreto divino da salvação baseava-se na pré-existência de Deus, da pré-ciência de Deus, respeitando o livre-arbítrio humano. Esse debate inflamado culminou no Sínodo de Dort, no qual foram aprovados os 5 pontos de Calvino, do calvinismo, no qual foram aprovados os 5 pontos do calvinismo e rejeitada a doutrina arminiana. Entretanto, o arminismo exerceu uma grande influência sobre o metodismo e até mesmo sobre grande parte do movimento pentecostal. Hungria. 2 a 3 milhões de pessoas professaram a fé evangélica na Hungria. Os húngaros que estudavam em Genebra e Wittenberg retornaram à pátria, divulgando o evangelho que receberam. Em 1572, uma feroz perseguição levantou-se contra os protestantes na Hungria. Os jesuítas também fizeram de tudo para destruir a fé evangélica no país. Porém, os crentes permaneceram firmes e conseguiram a tolerância em 1681, e a liberdade religiosa
em 1848. Espanha e Itália. Apesar da Inquisição, as doutrinas de Lutero foram aceitas por um grande número de pessoas cultas na Espanha e na Itália. Infelizmente, o movimento foi esmagado pela Inquisição. Nas montanhas e vales ao norte da Itália, porém, os valdenses tinham sobrevivido desde o século XII, a despeito de violentíssima perseguição. Em 1532, aderiram à Reforma Protestante. A Reforma Radical. Os anabatistas eram cristãos mais radicais, que rejeitavam a interferência do Estado na vida da Igreja, bem como o batismo infantil. A palavra anabatista significa rebatizar. Para os anabatistas, a Igreja devia ser constituída por pessoas crentes que voluntariamente se unissem a ela. A pureza da Igreja devia ser mantida através de disciplina, excluindo os impenitentes. Conrad Grebel pode ser considerado o fundador do movimento, em 1525. Após uma disputa pública com o Zwinglio, começaram a rebatizar os cristãos. Em 1527, Félix Mans, cofundador do movimento, foi executado por meio de afogamento. Balthasar Hubemer foi um dos primeiros anabatistas alemães. Era pastor na fronteira com a Suíça, onde foi influenciado pelos anabatistas suíços, chegando-se ele e seus 300 seguidores a receberem o batismo por efusão. Em 1525, por ordem do imperador, foi queimado numa estaca e sua esposa afogada. Os anabatistas escatológicos. Os anabatistas escatológicos. Os profetas de Zwickau causaram grandes transtornos a Lutero. Em 1522, em Wittenberg, a revolta de Münster, em 1535, liderada por anabatistas fanáticos, distanciou-os de Lutero. Bernard Rothman, cônego de Münster, esforçou-se para que a cidade aceitasse a fé evangélica. O conselho autorizou, em 1532, o uso dos púlpitos pelos pastores luteranos. Mas, ao mesmo tempo, ordenou
a expulsão de Rothman. Neste período, Melchior Rothman, que tinha vindo de Estrasburgo para esperar a volta de Cristo, em 1553, foi substituído na liderança dos anabatistas escatológicos por Jean Mitchison, que se proclamou Enoque e decidiu que Münster seria a Nova Jerusalém. Morto numa batalha, foi sucedido por João de Leyden, que se casou com a mulher de Mitchison e instaurou a poligamia. Após arranjou outras 16 esposas. Os próprios habitantes da Nova Jerusalém, enfatiados talvez pela luxúria e pelos excessos que vinham sendo cometidos, abriram as portas da cidade para que entrasse o exército do bispo. A completa extinção do movimento foi evitada pela sábia liderança de Menno Simons, um padre católico holandês que se converteu a Cristo entre os anabatistas. Menno Simons entendia que o pacifismo, uma doutrina original dos anabatistas, era fundamental à fé cristã genuína. Os menabatistas, como são chamados os seus seguidores, rejeitam os juramentos e obedecem às autoridades constituídas. Os menonitas, como são chamados os seus seguidores, rejeitam os juramentos e obedecem às autoridades constituídas em todas as coisas, que não se choquem com os princípios bíblicos. Além disso, para eles, Santa Ceia e batismo são apenas sinais externos de algo que Deus realiza no interior. Saiba mais. Os princípios da Reforma Protestante. Somente as Escrituras, elas são a única regra de fé e conduta. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. Nenhuma doutrina ou experiência pode ser aceita sem base na palavra de Deus. Só a fé. A salvação não é merecida pela prática de boas obras, mas é obra de Deus recebida de graça pelo homem, mediante a fé em Cristo. É dom de Deus. Só a graça. A graça é um favor imerecido de Deus a nós. O salário do pecado
e a morte. O homem merece o juízo, a condenação, o inferno. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, não nos dá o castigo que merecíamos, mas sim a salvação que não merecemos. Só Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Em virtude da obra de Cristo, todos os salvos são sacerdotes reais. Todos temos livre acesso à presença de Deus por meio de Cristo. Só a Deus a glória. Deus não divide sua glória com ninguém. Somente o Senhor deve ser adorado e honrado. Amém. Bom, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1. Felipe II, da Espanha, introduziu a Inquisição na Holanda e fez a leitura da Bíblia crime. A questão 1, marque V, verdadeira. Questão 2, Lutero é considerado o fundador do protestantismo na França? A questão 2, marque F, é falsa. Esse foi Lefebvre. Colocaram aqui Lutero, então está errado. F, falso. Questão 3. Os menonitas rejeitavam o pacifismo? A questão 3, marque F, é falsa. Na verdade, eles eram pacifistas. Então, F falsa na questão 3. Questão 4. Calvino foi o fundador da Universidade de Genebra? A questão 4, marque V, verdadeira. A questão 5. A reforma na Suíça foi bem mais radical que na Alemanha? A questão 5, marque V, verdadeira. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, eu vou ler aqui a primeira. A primeira, Zwinglio. A segunda, Anabatista. Número 3, Menno Simons. Número 4, Calvino. E número 5, Noite de São Bartolomeu. Bom, nós temos que relacionar com a segunda coluna, que estão alternativa A, escreveu as Institutas. Alternativa B, significa rebatizar. Alternativa C, 20.000 assassinados em toda a França. Alternativa D, morreu heroicamente na Batalha de Capel. E a alternativa E, seus seguidores são chamados menonitas. Vamos lá. Então, a primeira, a número 1, Zwinglio. Zwinglio corresponde à alternativa D. Morreu
heroicamente na Batalha de Capel. Então, marque 1 na alternativa D. Número 2, Ana Batista. Ana Batista. Corresponde à alternativa B. B. Significa rebatizar. Então, marque na alternativa B o número 2, Ana Batista. Significa rebatizar. Agora, o número 3, Menno Simons. Número 3, Menno Simons, corresponde à letra ou alternativa E. Alternativa E, seus seguidores são chamados menonitas. Então, marque o número 3 na alternativa E. 4, Calvino. Calvino corresponde à alternativa A. Escreveu as Institutas. Então, coloque o número 4 na alternativa A. E a quinta, a última, Noite de São Bartolomeu. Marque na alternativa C, 20.000 assassinados em toda a França. Então, coloque o número 5 na alternativa C. Bom, terminou nossa aula de hoje. Até a próxima. Deus abençoe a todos nós. Amém.